tudo aquilo que faz de nós pessoas melhores. E estejamos prontos, estejamos serenos, para que os espíritos amigos consigam nos ajudar, consigam nos reequilibrar, e para que mais uma vez nós possamos aproveitar a palestra da melhor forma possível e sairmos daqui renovados, certos de que as coisas melhorarão, de que dias melhores virão. Que assim seja, graças a Deus. Olha, é tão bom nós entrarmos e ouvir a prece, os companheiros falando. Realmente isso é muito compensador. E eu quero agradecer os internautas. Imagina, estão me dizendo aqui que é beijo, abraço. Eu é que mando para vocês beijos, abraços, o meu agradecimento, e posso falar para vocês, se tivesse outro caminho, eu teria descoberto. Gente, eu só quero dar um recado. De 1.700 crianças, porque falta pouco para 1.700, só falta 35. Não é uma bênção? Eu fico numa felicidade, bem como a Lisete, a nossa amiga lá atrás, também a Elaine, né? É uma alegria, as companheiras que dão aula de quarta-feira, as companheiras que dão aula de assim no sábado, no domingo, a gente não tem como agradecer. Ainda agora há pouco, nós atendíamos uma senhora que chegou da Bahia implorando o alimento. A gente vê a necessidade, a fome batendo nos lares. E como dizer não? Claro que a gente diz sim, porque sempre aparece, não é? A gente só é intermediário. E também a gente lembra aqui de casos, né, de crianças que vêm agradecer pela sacolinha de Natal. A nossa creche, hoje a gente tem os pequenininhos que têm 1 ano e meio até 3, 4 anos. São tão agradáveis esses meninos, que parece que eles descobrem, sabe, muita coisa da casa. Eles perguntam dos padrinhos. Eu digo, mas quem falou para vocês que vocês têm padrinho? Eu sei, tia, eu sei, eles falaram. E eu fiquei sabendo de um caso hoje que emocionou. Porque nós fazemos oração na hora da refeição, do café, a gente não tem preguiça. Eles colocam as mãozinhas assim e pedem. E os lares estão em desajustes. E fiquei sabendo que um lar, do qual a criança participa conosco, né? Essa criança chega em casa, o marido, o pai, está sempre alcoolizado, bate na esposa, na mãe do menino, e sai, vai para a rua, a mãe chora e vai dar a janta para as crianças. Então, diz que na hora que o pai chegou, já ia começar, ele tem 2 para 3 anos. Ele disse, papai, nós vamos jantar, é hora de rezar. Senta todo mundo em volta da mesa. E disse, põe a mão assim, todo mundo, que nem ensina, não é para eles. E fez a prece. E pela primeira vez o pai chorou e não saiu. A vergonha impediu que ele fosse e abraçasse o filho. Então ele chorou e ficou em casa. Então vocês veem o que é que está faltando nos lares, senão a presença de Deus, não é? E essas sacolinhas nada mais é, gente, do que o incentivo. Então nós vamos fazer assim. O Marcelo é um companheiro antigo da casa? Não, não é antigo, desculpa. Ele até me olhou com cara feia, nós não somos antigos. Então, e o Marcelo, ele dirige o trabalho da segunda-feira, da desobsessão. É um companheiro querido, juntamente com a sua esposa, a nossa Cris, né? Os meninos que estão crescendo aqui dentro. Então, eu solicitei a ele que fizesse a palestra hoje para nós, e ele aceitou. E eu peço licença para vocês, porque eu vou ficar um pouco, não é, por aqui, sentando por aqui, que eu quero absorver um pouco, né, a energia, e depois eu peço licença para voltar para a nossa sala de orientação. Obrigada. Boa noite, gente, a todos. Nós vamos iniciar, então, a nossa conversa. Eu não tenho pretensão de fazer palestra, né?
É um tema que a gente escolheu para conversar com vocês hoje. É um tema que me parece interessante, assim, mas a nossa postura não é de querer ser dono da verdade ou de querer dar uma palavra final a respeito de nada. Palavra final mesmo eu só dou em casa, né? É sim, querida, sim, senhora. Agora aqui não quero dar, não. Então nós vamos conversar com os nossos amigos, gente, a respeito do final dos tempos. Existem alguns grupos religiosos, alguns grupos filosóficos que até baseiam as próprias ideias numa questão de uma iminência do final dos tempos, que nós estamos vivendo uma época que antecede algum tipo de evento especial que vai determinar o final dos dias da Terra e do planeta Terra. Então até baseiam o próprio discurso nessa ideia. Nós temos companheiros, por exemplo, ligados às Testemunhas de Jeová, que fazem essa pregação de uma mudança no mundo que está prestes a acontecer, baseados numa interpretação do Antigo e do Novo Testamento. Então, estes grupos estabelecem essa mudança para muito breve, determinando que, num tempo relativamente curto, nós vamos entrar numa fase nova da humanidade. Mas isso, gente, já não é de hoje. A humanidade sempre teve essa questão relacionada a um provável momento da história em que o planeta Terra enfrentaria uma dificuldade grande e modificaria para melhor. Vocês devem recordar, 2 anos atrás, houve uma polêmica grande, uma discussão relativa, assim, principalmente nas redes sociais, a respeito das profecias dos maias, né, do calendário maia, que determinava que em 2012 o mundo encerraria uma determinada fase e mudaria de fase, né, progrediria. Isso gerou até versão no cinema, teve filme, que envolvia, assim, grandes tragédias, não é? É bem marcante aquelas imagens de monumentos da humanidade sendo destruídos, enfim. Está sempre ligado com uma ideia de destruição do velho mundo, destruição inclusive material, para uma renovação posterior. Mas na nossa cultura ocidental, gente, para nós, é muito claro que o que centraliza toda e qualquer interpretação a respeito do final do mundo é o Apocalipse de João. É o último livro considerado como canônico no Novo Testamento, que integra a Bíblia Sagrada, o Novo ou o Segundo Testamento, mais o Antigo ou o Primeiro Testamento. E o Apocalipse foi escrito numa linguagem que é um desafio até hoje para os estudiosos, porque apresenta ideias, normalmente em alegorias, do que seria um presumível final dos tempos. João, o evangelista, foi apóstolo direto de Jesus. E a tradição diz que, ao final de sua existência, ele foi confinado numa ilha da Grécia chamada Patmos, onde recebeu, por uma inspiração espiritual, o Apocalipse. Isso ficou registrado e chegou até nós como talvez a maior das fontes relativas ao final dos tempos. Inúmeras pessoas já se debruçaram sobre o Apocalipse para tentar interpretá-lo. Os nossos amigos imaginem que muitos desses estudiosos entendem que grande parte do Apocalipse já ocorreu e que aquela linguagem cifrada que era utilizada por João dizia respeito em muitas situações ao próprio Império Romano e a coisas que os cristãos passaram no passado. Qual que é o nosso objetivo hoje com vocês, gente? A doutrina espírita tem alguma coisa a dizer a respeito do final dos tempos? Temos algo a considerar nas obras espíritas?
com relação a essa chamada transição planetária, para nós virmos conversar com vocês, nós estamos partindo de duas obras de Allan Kardec, o Codificador da Doutrina. Kardec, que no século XIX realizou um trabalho monumental de condensar na chamada codificação os ensinos recebidos por uma falange de espíritos nobres, através de médiuns da sua época, que estabeleceram uma doutrina, um corpo de doutrina filosófica, com desdobramentos religiosos, pois tratava de Deus, da imortalidade, do futuro do homem, doutrina esta estabelecida em cima de critérios científicos. Então o Espiritismo é uma filosofia, uma religião e uma ciência, um tripé, como diz Emmanuel. E Kardec, neste monumental trabalho, abordou, sim, em algumas partes das suas obras, a questão dessa transição planetária. Então nós trouxemos para os nossos amigos como base a Gênese, que é de Allan Kardec, e trouxemos também o Evangelho segundo o Espiritismo, que já é de trato mais normal para nós espíritas. A Gênese já não tanto, é uma obra talvez com aspectos um pouco mais técnicos, científicos, que não é todo mundo que gosta de ler. Mas ele faz abordagens, Allan Kardec, muito especiais, principalmente a respeito desse tema. Como nós falamos no começo, gente, existem realmente grupos opinando a respeito da transição. Dentro do nosso próprio movimento, algumas pessoas arriscam datas, períodos, colocações relacionadas a esta modificação do nosso planeta, as quais nós respeitamos. Desdobram livros, documentários, muitos até utilizando prováveis conversas com grandes ícones do Espiritismo, como o nosso Chico Xavier, e apresentam as suas ideias a respeito desse tão famoso mundo de regeneração que está por vir. Nós respeitamos a todos os nossos amigos do movimento espírita. Mas o que nós queremos dizer hoje e conversar com vocês é que Jesus, no seu Evangelho, em alguns momentos proféticos da sua passagem pela terra, ele tem uma frase assim: naquele dia nem os anjos e nem o Filho sabem, mas somente o nosso Pai que está nos céus. Então, particularmente, nós adotamos uma postura que é uma postura de preocupação quando se estabelece prazos, quando se dá datas, porque diz Emmanuel que espíritos para opinar existem aos milhões ao redor da crosta. Mas Allan Kardec nos afirma que os espíritos também têm saber limitado. O fato de alguém ser espírito não quer dizer que ele sabe tudo. Ele tem um alcance intelectual e moral, que não lhe permite também opinar sobre os mais diferentes campos do conhecimento humano com acerto. Isso está discriminado na escala espírita. Somente os espíritos puros do último degrau da escala poderiam nos dar informações mais concretas a respeito de determinados temas que envolvem o destino da humanidade. E estes espíritos muito purificados nem sempre se manifestam, porque sabem que tudo está sob a vontade divina. Então, com todo respeito a estes nossos amigos, nós entendemos que vivemos um processo. Concluímos isso com a obra de Allan Kardec, mas a demora ou a iminência deste processo não está ao nosso alcance discutir.
Então, gente, o que nós adotamos para nós mesmos como prática? Aconteça o que acontecer, e quando acontecer, a minha responsabilidade pessoal é de me transformar num homem de bem. Porque no momento em que eu me transformo num homem de bem, esteja eu aonde estiver, ali eu estarei em paz. Determine a vontade divina, aquilo que for o melhor para mim, e eu estarei na minha posição de procurar fazer o melhor também. Tem uma lição numa obra do Espírito Emmanuel, que a introdução é assim: tendes um altar íntimo, e este altar nós devemos erguer no coração com aquilo que para nós for de mais sagrado, e esse altar não pode ser perturbado pelos vais e vens do entendimento humano. Eu, particularmente nesse altar, estabeleci que eu creio em Deus. A doutrina espírita me levou a aceitar a Deus. Porque antes, muitas vezes, eu me questionava, diante dos quadros que a gente vai percebendo ao redor dos nossos passos, eu pensava: onde é que estava Deus? O Papa Bento XVI, que antecedeu ao atual Papa Francisco, quando esteve no campo de concentração na Polônia de Auschwitz, ele mesmo, a maior autoridade da Igreja Católica, ao observar as câmeras de gás, os locais onde os judeus eram segregados pelos nazistas, ele fez essa pergunta: onde estava Deus? Então eu, na minha ignorância, me questionava: por que Deus permite isto para este e não permite para aquele? E a doutrina espírita nos deu essa compreensão do amor divino, porque nos apresentou a imortalidade da alma, nos apresentou a reencarnação, que são consequência da justiça divina. Então, neste altar, eu estabeleci Deus, estabeleci a imortalidade, a reencarnação, e estabeleci que Jesus, como diz o Livro dos Espíritos, é o modelo e guia para a humanidade. E o seu Evangelho é a melhor tradução das leis universais. Então, independente dos solavancos da terra, gente, este altar eu não pretendo ver ultrajado, porque é a verdade que construí particularmente. E nós desafiamos sempre os nossos amigos, às segundas-feiras, onde a gente tem a oportunidade de falar de forma mais cotidiana, a procurarem a própria verdade, a utilizarem a doutrina espírita como instrumento da construção do próprio altar íntimo. No entanto, o Espiritismo opina através das obras básicas, nos dizendo, gente, que os mundos, assim como as pessoas, também progridem. Existe a progressão dos mundos. Então, Deus cria, através da sua vontade, uns mundos num primeiro momento, que são os chamados mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações do espírito humano. Estes mundos primitivos estão em estado de caos. As forças da natureza estão se ajustando, e ali se processam o início das encarnações do ser humano. A Terra já passou por essa condição lá atrás. Chegou um determinado momento
que de mundo primitivo nós passamos para a nossa atual condição, a que Kardec chamou de mundo de provas e expiações. Nele, o ser humano já está mais desenvolvido, porém, o mal predomina sobre o bem. Essa é a principal característica do mundo de provas e expiações. Existem focos de bem numa imensidão de mal. Nós estamos neste estágio evolutivo no nosso planeta, e para constatarmos isso basta ligar a televisão. O mal ainda faz muito barulho na terra, enquanto o bem ainda está um pouco tímido. Mas chegará o momento, pela determinação divina, que nós saímos da condição de mundo de provas e expiações para os chamados mundos de regeneração. Transitaremos para mundos aonde o bem vai predominar sobre o mal. Será o contrário. Haverá focos do mal numa imensidão de bem. E o que é bem ou mal? Os Espíritos nos dizem que bem é quando nós pensamos em toda a coletividade, e o mal é aquele hábito infeliz de nós pensarmos no bem só para nós mesmos. Chegará o tempo em que a Terra estará baseada em sua ordem pela fraternidade universal. É este o mundo de regeneração que nos aguarda. Então é o primeiro conceito para os nossos amigos. Os mundos progridem, assim como as pessoas também progridem. Para progredir, eles passam primeiramente por um ajuste em sua própria forma física. Por isso, essas alterações todas que nós vamos observando. Lentamente, mas que tem mudado a face geológica, climática do nosso planeta. Bons os tempos da São Paulo da Garoa, hein? Bons os tempos das estações definidas. Gente, julho é época de pular fogueira. Eu pulei. Isabel já falou que eu sou antigo mesmo. Pulei fogueira. Você tinha as estações determinadas. Hoje você também tem, as 4 num dia só, não é? Você sai com blusa, tira a blusa, fica calor, depois chove, esfria de noite, enfim. O clima está se ajustando. Além deste ajuste no aspecto físico da Terra, onde nós ainda veremos muitos fenômenos naturais, nós temos uma ideia de Allan Kardec, que é uma ideia ainda bastante moderna, avançada, e que nós consideramos como muito provável, que é a ideia da emigração e da imigração dos espíritos. Para a gente ilustrar essa ideia, gente, nós vamos usar um exemplo para vocês que vem da minha profissão. Eu tenho a honra de ser funcionário público e trabalho numa escola do estado de São Paulo, da rede pública estadual. Eu entrei na escola como secretário escolar, houve um processo de certificação, hoje nós temos a função de gerente de organização escolar, e eu consegui essa certificação. Então eu trabalho na parte administrativa das escolas. De alguns anos para cá, existe um processo do governo do estado de estabelecer parâmetros para medir o ensino público. E as escolas vêm sendo submetidas, na semana que vem nós vamos ter essa prova, a uma prova que é chamada de SARESP, que aí as crianças fazem uma determinada prova e é atribuída uma nota
para aquela escola. É um dos índices, dos componentes de um índice que se pretende até 2020 ou 2030, não me lembro bem, ser um índice de 7 para todas as escolas de ciclo inicial. Eu trabalho numa escola de ciclo inicial que é o antigo primário, que era a primeira à quarta série, agora é primeiro ao quinto ano. A escola em que eu trabalho é uma escola 4, uma escola mediana, tanto no seu aspecto pedagógico, quanto no aspecto do público que nós atendemos. É um público que a gente chama de misto, porque nós temos crianças de famílias da nossa região da Vila Formosa, mas temos também crianças provenientes de abrigo, de locais reservados a pessoas com inúmeras situações problemáticas junto à justiça. Então é um público misto. Numa sala de aula, gente, de ciclo 1, nós podemos ter até 30 alunos. É o máximo que a sala comporta. Na escola que eu trabalho, a média é de 20 a 25. Então nós vamos fazer uma suposição. Pegar uma sala de aula com uma professora com 20 alunos. Destes 20 alunos, 5 são alunos 2. Comportamento muito complicado, não aprendem, têm uma série de problemas socioeconômicos, enfim, que dificultam a aprendizagem. 10 são alunos medianos, nem muito ruins, mas também nem muito bons. E os outros 5 são alunos 7, 8, 9, 10. Então essa é a nossa sala na escola que eu trabalho, numa suposição. Vamos dizer que na segunda-feira nós chegamos na escola e vem aqui com uma notícia. Olha, Marcelo, uma escola aqui próxima fechou, nós vamos ter que trazer uns alunos para cá. A sua sala comporta, só tem 20, nós vamos ter que colocar 10, já que o máximo é 30. Vamos fazer o quê? Vamos ter que colocar, vamos matricular. Só que, Marcelo, é a escola XYZ. Não fala, é a XYZ. É uma escola que foi desativada junto a uma comunidade muito complicada. E os alunos que estão vindo para cá, o bicho é feio. São alunos com dificuldades de aprendizagem, com dificuldades de comportamento. A coisa é complicada, mas nós não temos saída, nós vamos ter que colocar os 10 aqui na sua sala. Tem como fugir? Não tem. Então manda. Aí na segunda-feira chegam os 10 alunos lá. Terríveis. Crianças, mas terríveis. São apresentados à professora e colocados naquela classe de 20 alunos. Os 5 que já eram ruins ficam felizes, porque chegou mais 10 para ajudar a complicar a vida da professora. Os 10 que eram mais ou menos dão uma balançada. E os 5 bons para ótimos se seguram na professora para aguentar. Qual será o provável resultado desta classe numa suposta avaliação? Se o pessoal não se agarrou com a professora e com a explicação da professora, é muito provável que a sala vá lá para o fundo do poço. Porque às vezes complica uma sala de 20, quanto mais 10. Terrível complica. Com todo o respeito que nós estamos chamando de terrível, entre aspas. A inclusão é um dos pontos principais das escolas no Brasil hoje. É só para ilustrar. Então essa classe corre um sério risco de realmente acabar com o trabalho do ano todo. Vamos voltar para a vida real. Essa classe é a Terra. Na Terra tem gente que ainda está vinculada ao mal.
Existe, nós não podemos nos enganar. Mas a grande maioria somos todos nós, os mais ou menos. Qual o momento que nós vivemos hoje? Deus permitiu a encarnação de muitos espíritos que estão abraçando talvez uma das últimas oportunidades. Então houve uma mexida no nosso planeta. E de repente o mal apareceu. Destacou. Nós somos alunos mais ou menos. E a professora que nós escolhemos, no nosso caso, é o Espiritismo. Então, se nós não nos agarrarmos com a doutrina, nós vamos nos misturar com a complicação que está acontecendo lá fora. Outras pessoas têm outros professores que nós respeitamos, porque quando a fé é sincera, merece todo o respeito. As pessoas se agarraram com a Bíblia, se agarraram com essa ou aquela denominação religiosa e estão resistindo no mar de apelos que tem chegado até a nossa vida. Nós somos convidados a emoções, a sentimentos, a sensações a cada momento. A sociedade está infiltrada por espíritos infelizes. Nós pedimos para todos eles a misericórdia divina, mas eles ainda insistem em serem felizes. E é preciso recorrer a Jesus para orar e vigiar. É preciso recorrer a André Luiz quando ele nos fala que 1 minuto de contato com as trevas pode botar a perder o esforço de séculos. Nós somos a classe dos mais ou menos. E neste momento da humanidade, nós ainda não presenciamos regeneração nenhuma. Se os nossos amigos têm visto, até pode estar ocorrendo, mas são as sementes de uma vida nova que estão sendo lançadas agora. Ah, mas está reencarnando um pessoal agora muito evoluído, é verdade. Eu tenho 2 em casa. Posso falar porque um já dormiu. São evoluídos mesmo. As crianças já nascem apertando o botão, né? Aperta e vê o que vai funcionar. Intelectualmente, realmente nós estamos avançando. O que será do mundo daqui a 10 anos na área tecnológica? A gente assistia a Jornada nas Estrelas e os caras faziam assim, Senhor Spock, nossa, o celular chegou para ficar. Então os espíritos estão intelectualizados sim, mas estão moralizados? E esse é o nosso desafio. Porque eu vejo os amigos dizerem assim, eu não falo de religião na minha família, deixa ele crescer que ele escolhe. E eu vinha conversando com a minha esposa, a gente empurrado. Empurrado é bom, né? A gente joga nem que foi empurrado, mas tem que trazer. Porque nós precisamos dar parâmetros para estas pessoas. Sem parâmetros e sem a ideia de Deus e justiça divina, o que será das novas gerações? Nós temos que dar exemplo. Nós sempre brincamos com as assistidas. Você fala para o seu filho, você não pode mentir. Aí toca o telefone, mãe, a fulana disse que eu não estou. Então a palavra é uma, mas o comportamento é outro. Nós precisamos tentar nivelar ao máximo o que sabemos com o nosso comportamento. E não nos darmos o direito de compactuar com o mal. O erro é erro, nem que seja dentro de um baú de ouro, continua sendo erro. A gente pode vestir, mas é erro. Jesus dizia, vocês são sepulcros caiados.
É um sepulcro coberto de cal, mas por dentro só tem sujeira. Nós vivemos uma fase de inversão de valores. O que era certo, hoje em dia está sob suspeita. E o que era errado ficou certo. Não são os alunos ruins que vieram estudar na nossa classe? São. Mas com que objetivo que Deus permitiu isso? Não para que a classe toda fosse por água abaixo, mas para que os ruins ficassem medianos. Com o nosso exemplo. Emigração e imigração de espíritos. Na terça-feira volta uma pessoa responsável lá na minha escola e fala assim, olha, desfez o que estava feito. Na terça é muito cedo, na outra segunda. Desfez. Eles vão voltar para a escola anterior. A professora vai falar assim, olha, só que é o seguinte, dos 10 que o senhor me mandou, eu tenho 3 aqui que melhoraram muito. Deixa ficar conosco. Eles estão acompanhando. Então tudo bem, fica aí. Nós vamos levar os 7 embora então. Para a escola que lhes é devida. E temos uma notícia boa. Sabe a escola YZW, que é a melhor escola da região? Ah, sei. Desativou também. Só tem aluno 9 e 10 lá. Eu vou ter que mandar uns 10 agora para você. 10 não, né? Tinha 20, ficou 3. 7. Tudo aluno 9 e 10. Posso? Pelo amor de Deus, manda já. Porque o meu índice vai subir. E nós vamos ganhar bônus. Né, Aline? Então vêm os alunos da escola superior e colaboram com os meus alunos que passam a se espelhar neles. Aí nós entramos na regeneração. Porque espíritos de condição melhor do que a nossa vão começar a reencarnar. E quando começarem a reencarnar, eles vão modificar a face moral da Terra com o próprio exemplo. Quando isso vai acontecer? Já pode estar acontecendo? Nós temos como determinar quanto tempo durará esse processo? O que nós podemos fazer? Cuidar de nós mesmos. Estabelecer valores éticos de vida. Lutar para ser cristão não só na casa espírita, ou na casa religiosa a qual nós estamos vinculados, mas aonde Deus nos plantou, com o parente difícil, com o funcionário que muitas vezes nos é penoso de suportar, com os filhos que nos dão trabalho, com os pais que nos exigem compreensão, com a doença que nos reclama atenção, com o desemprego que bate na nossa... É nessa hora que nós vamos ser cristãos. Porque Deus está e permanece em todos os lugares. Então, se os amigos quiserem conhecer estes pontos de vista expressos pelo Espiritismo sobre o tema, nós apresentamos então a obra A Gênese de Allan Kardec. Tem edições maiores que essa. Essa daqui tem as letrinhas muito pequenininhas, mas tem edições com letras maiores. Existem outros assuntos discutidos no livro, mas em alguns aspectos Kardec fala a respeito da regeneração do mundo, dessa transição planetária que todos nós aguardamos. Gostaria de orar com os nossos amigos para encerrar, agradecido ao convite da nossa Isabel, o Marco, dos nossos companheiros, e dizendo uma vez mais para vocês que a nossa pretensão hoje aqui é de abrir reflexões, nada mais do que isso, para que nós possamos estabelecer comparativo com aquilo que nós escutamos e tecer para nós mesmos a nossa verdade na vida. Porque as pessoas chegam, desejam nos convencer, mas aquele que se convenceu da existência divina
já traz em si próprio o seu tesouro. Então nós queremos agradecer a Jesus, o mestre da nossa vida, pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos aos nossos amigos. Permita, Senhor, que os espíritos nobres que assistem a essa casa de caridade possam, Senhor, abraçar e envolver todos os nossos irmãos que nos visitam, nos dando, Jesus, sustentação para seguirmos em frente, colaborando, Senhor, para que possamos vencer os obstáculos e constituir em nós mesmos o reino do amor de Deus. Senhor querido, lá fora, Jesus, muitas vezes a humanidade se permite, Senhor, o erro, a confusão rodeia os nossos passos. Em todas as esferas da vida, percebemos, Senhor, a complicação que chega, o desmando. Aqui dentro, porém, louvando ao Teu nome querido, nós queremos uma vez mais te pedir que o Senhor esteja conosco, que alimente a nossa alma do alimento que a terra não pode oferecer, e que ao findar desta reunião nós possamos retornar para os nossos lares, repletos de uma esperança nova para viver. Agradecido, Jesus, aos nossos amigos, encarnados e desencarnados, é que nós recordamos da figura do Teu inesquecível missionário Chico Xavier, quando, tomando o Senhor do lápis e através de sua bendita mediunidade, escreveu o Cântico dos nossos irmãos franciscanos, que diz: louvado seja, Senhor, pela mensagem de paz que a Tua bênção nos traz, ante a fé que nos conduz, diante das provas do mundo, quando a dor nos desconforte pela vida e pela morte. Louvado seja Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos os nossos irmãos.